a prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2025, como todo ano, a exigência do Ministério da Saúde, com os indicadores e as principais políticas de saúde, além da execução orçamentária da Lei de Responsabilidade Fiscal. O Daniel Godoy, da Vigilância Ambiental, vai nos ajudar a fazer uma prestação de serviço em relação à questão de doenças como, por exemplo, a dengue. Nós tivemos aqui, segundo os números, Daniel, mais do dobro de uso da Costal, né, como casa a casa, como ação, uma das ferramentas. Isso mostra que, de certa forma, a epidemia da dengue, por exemplo, emendou de um ano para o outro? Isso, a gente não teve interrupção, né, a gente passou de um ano para o outro com epidemia. Então, as ações de contenção, elas continuaram acontecendo, coisa que em outros anos a gente teve uma diminuição, a gente tem uma diminuição quando o clima muda, mas isso não ocorreu esse ano. É importante salientar que a gente tem 4 sorotipos de dengue circulando na cidade, então isso contribui muito para que essa epidemia não cesse de um ano para o outro. Então, as ações têm que ser intensificadas, inclusive o uso do inseticida. Como o sorotipo 3 e 4, por exemplo, só me engano, o 4 é a primeira vez a identificação nesse ano aqui, se em função dessa característica, a gente olha as outras cidades onde já estavam, infelizmente, em outro estágio, se a gente tem que se preparar para um ciclo diferente para o próximo ano, para os próximos quadrimestres, em função dessa existência do sorotipo 4 pela primeira vez. Principalmente por isso, porque assim, essa semana mesmo nós identificamos sorotipo 2 circulando e sorotipo 3 no mosquito. Nós tivemos um caso fechado de dengue 4 no ser humano. Então a gente tem circulando na cidade os sorotipos ainda. E isso faz com que pessoas que nunca tiveram contato com esse sorotipo estejam aptas a pegar dengue. Então, assim, o número de pessoas que podem pegar dengue é muito maior do que nos outros anos, por conta da circulação desses sorotipos. Outra questão importante de prestação de serviços, de cultura, de informação a respeito da nebulização, se a gente tem efeito, como em outros municípios, a população gosta de um fumacê, né, que é aquele geral. Aí você comenta aqui um dado de ferramenta científica que, na verdade, você está, eventualmente, levando esses mosquitos para outra região e não combatendo. O uso do veículo, né, para aplicação do inseticida, ele é utilizado porque você atinge grandes áreas, né, você consegue fazer 500 quadras com uma máquina, e isso você faz de forma rápida, você volta pelo menos 4 semanas para essa aplicação. Só que o que acontece? Geralmente isso é feito à noite. O que a população faz? A hora que o veículo vai passar, ela se tranca dentro de casa. Então toda aquela fumaça que é jogada no ar, ela não vai para dentro da casa e o mosquito está dentro da casa com você. Então ele aguarda com você trancado dentro da casa. E depois de 20 minutos, mais ou menos, você já não tem mais efeito do inseticida. Ele não tem um efeito residual. A gente usa a máquina Costal e faz ele de casa em casa porque eu tenho certeza que eu estou jogando inseticida dentro da casa onde o mosquito está. Então, os resultados com essa máquina é muito melhor. E tem um segundo detalhe: quando você faz essa aplicação no ar em geral, você geralmente afasta os mosquitos, muitas vezes contaminados, para outras regiões onde você não tinha contaminação. A gente experimentou isso em 2019, isso aconteceu, era visível. Todas as áreas trabalhadas com a nebulização com o veículo, elas acabaram espalhando o vírus para outros lugares. Então, a partir desse momento, a gente adota só o uso da Costal e lembrando sempre, a gente tem poucos inseticidas para uso para o Aedes aegypti. O Aedes aegypti já é resistente a uma série de inseticidas, então a gente tem que usar ele de forma consciente. Outras ferramentas que fazem parte desse conjunto de ações, por exemplo, o Mosquito Trap, as armadilhas, de que forma esta ferramenta tem trazido para vocês indicadores que ajudam, lógico, durante esse ciclo de semanas de controle do Aedes. Para controle do Aedes aegypti é muito importante você saber aonde a infestação está. Então, com as armadilhas, as Mosquito Trap, a gente sabe semanalmente aonde eu tenho infestação. E eu consigo trabalhar essa armadilha, essa região da armadilha, para diminuir a infestação ali. Consigo também mensurar se o trabalho que eu fiz ele foi adequado e eu consegui diminuir a infestação na área. Então, foi assim, há 3 anos a gente tem usado a Mosquito Trap e foi fundamental para a melhoria do nosso trabalho. Uma outra ferramenta que a gente está usando também, que é uma armadilha, é a estação disseminadora de larvicida. Essas estações, elas
chamam a atenção da fêmea do Aedes, que é aquela que transmite a doença, e a fêmea se contamina nessa armadilha com o larvicida e ela leva o larvicida para os outros criadouros onde ela vai. Uma fêmea de Aedes, ela percorre pelo menos 20 criadouros. Então, ela trata criadouros que muitas vezes a gente não vê. Então, ela está tratando os criadouros com larvicida e matando as larvas dela mesma ali naquele criadouro. Vai funcionar como uma operária, então, como uma abelha para ajudar lá a envenenar as outras depois. Ela trabalha contra a espécie mesmo, mas ela nos ajuda a levar o larvicida onde a gente muitas vezes nem identificou que tinha um criadouro ali. Então a gente já fez isso, nós temos 300 instaladas e eu já tenho material para mais 4.000. Então a gente pretende usar na cidade toda, trabalhando como uma ferramenta, tá? Ela não é uma solução, a gente tem que continuar tendo os cuidados porque ela vai ajudar na disseminação do larvicida. Só que a gente tem que manter o cuidado, não deixar água parada em casa, observar a parte alta da casa também, que muitas vezes a gente acaba não olhando, e mantendo os cuidados. São ferramentas, como a gente falou, para a melhoria da infestação, diminuição da infestação. Se diminuir a infestação, você consegue diminuir a transmissão de dengue também. Claro. E para esse universo, você pode ter, por exemplo, 4.000 EDLs, as estações disseminadoras aqui, como essa armadilha, para ela fazer essa função da abelhinha, mas se a gente concentra em algumas regiões, a capacidade geográfica da gente ter efetividade nisso, como é que vocês decidem? Hoje, usando a Mosquitrap mesmo, eu consigo dimensionar as regiões onde a estação disseminadora vai ser interessante de uso. Eu tenho uma outra ferramenta hoje que é o Aedes do Bem, que é um mosquito transgênico. A gente vai começar a usar ele em algumas regiões conforme também o espaço, porque não dá para você usar em qualquer lugar. Então, cada ferramenta tem uma aplicação correta. E com base nos dados que a gente tem de infestação é que a gente usa essa ferramenta. O que o mosquito transgênico a gente não pode pulverizar de forma genérica, por exemplo? Pulverizar no sentido de colocá-lo no ambiente. Primeiro, é uma tecnologia muito cara. Ele é muito caro, a gente tem que fazer a troca dos refis todo mês, então é um gasto alto. Que assim, ele tem que ser testado porque ele foi feito, já existe vários trabalhos científicos dizendo que funciona, só que funciona principalmente em ambientes mais fechados. O local onde a gente vai trabalhar mesmo, ele é muito isolado. Porque eu solto no ar mosquitos machos que são alterados geneticamente e que a prole dele vai ser só mosquito macho. Então você vai ter uma diminuição da quantidade de fêmeas no ar. Se eu solto num ambiente onde eu tenho muitas casas em volta, a tendência é que esse mosquito não se concentre naquela região. Ele acaba se espalhando para uma região maior, então eu teria um custo mais alto. Então tem lugares que ou a gente consegue tratar inteiro com o Aedes do Bem, ou a gente vai fazer como a gente começa agora. A gente vai começar para ver se funciona numa área mais isolada, onde eu tenho controle, que eles não vão sair voando para qualquer lugar, vão se concentrar na região onde tem as casas, e com isso a gente tem um resultado melhor.